E os brasileiros podem enfrentar mais dificuldades para a obtenção da cidadania portuguesa. Confira agora os detalhes com Tereza Morrone. Foi aprovado um projeto de alteração de lei da nacionalidade portuguesa apresentado pelo governo do primeiro-ministro de centro-direita de Portugal, Luís Montenegro, o que endurece significativamente o acesso à cidadania portuguesa e pode afetar diversos brasileiros. A mudança mais impactante para os estrangeiros que vivem em Portugal é a alteração nos prazos para a naturalização, conforme relata o advogado licenciado em Portugal e professor de pós-graduação de Direito Migratório, Wilson Bicalho. Trazendo para uma forma bem didática, como é que funciona hoje? A pessoa que reside em Portugal há 5 anos, independente da nacionalidade dela, com 5 anos de residência legal em Portugal, ela passa a ter o direito a pedir a nacionalidade portuguesa. Isso é como funciona na lei hoje. A alteração da lei, por exemplo, nesse ponto, ela muda de 5 para 7 anos para pessoas de países da comunidade falantes de língua portuguesa, mas muda para 10 anos para pessoas que não são da comunidade falante de língua portuguesa, países como Estados Unidos, China, qualquer outro. Isso é um impacto muito grande nesse tempo, né? E a forma que esse tempo começa a ser contado também muda. Hoje, começa a ser contado a partir da hora que a pessoa entra em Portugal com residência legal. E um exemplo muito prático é a pessoa que tem um visto D2, por exemplo, que é um visto que permite trabalhar em Portugal. Ela vem para Portugal, mas a obtenção do cartão de residência, ela leva um tempo até ser finalizada. Então, geralmente hoje varia ali de 8 a 10 meses para que a pessoa obtenha esse cartão. Com a nova lei, a contagem vai se iniciar apenas com a obtenção do cartão e não com os meses que a pessoa estava aqui já com visto, aguardando para esse cartão. Além disso, filhos de imigrantes nascidos em Portugal não serão mais considerados portugueses no nascimento, a menos que um dos pais já tenha 5 anos de residência legal no país. É o que aponta o presidente da Associação Portugal Brasil 200 anos, José Manuel Diogo. Aí o que muda é o ius solis, ius sangue. Justiça ou seja, lei pelo solo, lei pelo sangue. Que Portugal praticava as duas. Você era nacional automaticamente se nascesse em solo português. Até se nascesse num avião que fosse de bandeira portuguesa, como a TAP, por exemplo, você tinha esse direito. Isso terminou. Hoje, você, para nascer em solo português e ser português, você tem que ser filho de portugueses ou de gente que tenha residência, não mesmo não sendo nacionais, que tenham residência há mais de 5 anos. A mudança na lei acende um alerta jurídico em Portugal, pois a perda de nacionalidade poderá ser aplicada a pessoas com dupla cidadania condenadas a mais de 6 anos de prisão por crimes graves e nos 10 anos seguintes à aquisição da cidadania. É o que avalia o advogado Wilson Bicalho. A pessoa que tenha obtido a nacionalidade portuguesa possa perdê-la quando comete determinado crime. E por que isso é impactante? Porque imagina, Tereza, um ponto bem prático. 2 pessoas cometem um crime juntos. Eles se juntam para cometer um determinado crime. Os 2 são portugueses. Um é português nato e o outro teve a nacionalidade adquirida. Os 2 vão ter a mesma pena, via de regra, se cometeram exatamente o mesmo crime, só que aquele que é português e adquiriu a nacionalidade portuguesa passaria a perdê-la como pena acessória. Ou seja, teríamos aqui começaríamos a ter no meu entendimento, portugueses de primeira e de segunda classe, o que é totalmente um afronte à Constituição Federal Portuguesa. O presidente da Associação Portugal Brasil 200 anos, José Manuel Diogo, ressalta sobre a importância do projeto de alteração de lei da nacionalidade portuguesa. Portugal precisava fazer uma nova lei de nacionalidade e de imigração para estancar uma situação de quase descontrole nas fronteiras, com muita gente morando em Portugal de forma ilegal. Isso
afeta também brasileiros, mas a medida se destina sobretudo a não brasileiros que não têm qualquer ligação com a cultura ou com a comunidade, não falando sequer a mesma língua. Esse é um aspecto. O outro, uma questão de pauta política. Era necessário para o partido do governo, de Luiz Montenegro, para ocupar esse espaço da direita, ele se dirigir aos eleitores do Chega, que hoje tem uma força importante, ocupar esse espaço e não deixar a pauta da imigração só para eles. O projeto segue agora para o gabinete do presidente socialista Antônio José Seguro, que poderá sancioná-lo, vetá-lo ou remetê-lo ao Tribunal Constitucional. Volto a chamar o Gesualdo Almeida para a gente analisar essa questão. Gesualdo, parece que o país, então, vai na direção de um movimento maior, não só na Europa, a gente fala dos Estados Unidos também, nessa política anti-imigração, é uma tendência, será que a gente pode falar assim? Sem dúvida, exatamente porque a direita volta ao poder e uma das pautas da direita é exatamente a proteção do Estado Nacional em relação aos estrangeiros, sobretudo aos imigrantes. Nos Estados Unidos, por exemplo, através de um decreto, o Donald Trump tenta mudar a emenda 15 da Constituição Federal para dizer que não necessariamente todos nascidos em território dos Estados Unidos seriam americanos. A Itália já modificou a sua lei de imigração, a França criou outros critérios, aumentando o prazo e também exigindo que agora aqueles imigrantes que tentem cidadania francesa consigam falar pelo menos um nível B2 de francês, é o que nós chamamos de teoria do mérito. A Inglaterra exige renda mínima. A Irlanda tem protegido o seu território de imigrantes que são estrangeiros, que vêm de guerras estrangeiras, que são pessoas deslocadas, né, os imigrantes deslocados, aumentando também o prazo dessa possibilidade de obtenção do cidadania nacional. E agora Portugal, que já ameaçava isso há pelo menos 2 anos, e uma pauta da direita proteger o território nacional de invasão de imigrantes que, segundo eles, tomam-lhe os serviços, tomam-lhe os empregos e, principalmente, trazem um custo muito elevado para o serviço de saúde. Aliás, esse é um aspecto, inclusive, da Inglaterra. A Inglaterra, segundo a sua legislação, para que o imigrante que se torne nacional tenha direitos ao sistema previdenciário inglês, ele precisa ter um período ainda maior, um período de 10 anos. É, portanto, uma tendência nacional. Se de um lado nós estamos discutindo soberania, e é verdade, os estados podem decidir da forma como lhes aprouver o que é melhor para eles, estamos falando de preservação de cultura, de preservação de emprego. De outro lado também nós estamos falando que nunca antes na história da humanidade nós tivemos tantos deslocados por situações de guerra, talvez só na Segunda Guerra Mundial e na Primeira Guerra Mundial, mas deslocados e imigrantes em situação irregular e muitos, inclusive, morrendo em travessias perigosas no mar Mediterrâneo. Também não deixa de ser um problema humanitário. E, Gesualdo, lembrando também aquela questão que envolveu os dentistas, né? Muitos foram para Portugal, né? Tiveram uma carreira até tão bem sucedida que aí gerou toda essa questão até de expulsar os profissionais lá do país. A gente está observando também esse aumento da violência em relação aos brasileiros, portanto, e é como você disse, né? A gente vive aqui no país essa violência hoje presente em todos os lugares, não mais apenas nas grandes cidades, mas também nas pequenas, e na Europa é essa questão que envolve a imigração e os cidadãos que são, evidentemente, né, do país não querem mais receber, então, como você colocou, né, os refugiados, os imigrantes. Então, há todo esse movimento em discussão e agora Portugal afeta diretamente o Brasil mesmo, né? Marcelo, posso lhe dar um testemunho pessoal. Eu estudei em Portugal, eu estudei em Coimbra, eu fiz meu pós-doutorado lá. E já percebia que em algumas células, em alguns momentos, em algumas situações da sociedade portuguesa, a vinda dos estrangeiros ela é celebrada, principalmente no mundo acadêmico, quando não significa, por exemplo, risco para os empregos daqueles. Quando brasileiros vão estudar em Portugal, levam seu dinheiro para Portugal e deixam lá com a perspectiva de volta, eles são bem tratados. Mas Portugal hoje ele é um país chamado semiperiférico, quem fala disso é inclusive os próprios portugueses, não é um país muito desenvolvido economicamente na Europa, é um país relativamente pequeno de extensão territorial e de pouca e baixa população, algo em torno de 10 milhões de habitantes, dos quais 700 mil hoje são imigrantes brasileiros. E eles entendem, segundo os portugueses, que 700 mil brasileiros tendem a aumentar e são exatamente eles hoje o gargalo para a despesa de previdência, que geram muita despesa para o Estado Nacional e transformam isso em pouquíssima riqueza também para o Estado Nacional.
A despeito de ser apenas em Portugal, como bem colocou a Bia, isso tem sido uma tendência mundial. E acredito essas políticas irão recrudescer ainda mais em países centrais como a Europa e os Estados Unidos.